Aleluia. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Repita conmigo, vivan como gente de luz. 1, 2, 3, ya. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. La iglesia, 1, 2, 3, despiértate tú que duermes. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Glorias, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amém. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo esta palavra. Vamos a ver desse lado aqui. Eu recebo esta palavra. Aqui em el centro, eu recebo esta palavra. Aqui, aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Repita comigo: despierta tu que duermes. Mira aquele que está a tu lado, o quizás el que esté detrás de ti. Mira los ojos e diga: despierta tu que duermes.
Bueno, busque 3, 4, 5 personas y dile: despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Aleluya. Ese es el tema. Despierta tú que duermes. Eu estuve investigando especificamente esta palavra despierta. E, de acordo com a realidade do texto, significa despertar em seu original, em heyeiro. A palavra em el original é heyeiro e significa despertar de estado de sonolência e adormecimento espiritual. Assim como nós hemos tenido aqui esta apresentação de reanimação em uma pessoa fisicamente hablando, também a palavra de Deus nos leva como igreja e assim de uma maneira muito direta como pastores a trabalhar intensamente em reanimação espiritual. Todos os dias, a todas as horas, estamos intensamente involucrados nesta missão, reanimação espiritual. Por isso declaramos: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. La luz del cielo vendrá sobre ti. La luz del cielo te va a echar de tu vida toda la oscuridad. La luz del cielo te va a levantar, te va a posicionar, va a bendecir tu familia, va a bendecir a tus hijos y a tus generaciones. Dáselo fuerte al Señor Jesucristo. Esta palavra é para aqueles que deixaram de crer, para aqueles que deixaram de lutar, para aqueles que bajaram a cabeça delante da dificuldade, para aqueles que deixaram de buscar na palavra de Deus o recurso que necessita, para aqueles que deixaram de orar e crer a Deus e saber que o Senhor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Y si hay alguien aquí que ha dejado de creer en la provisión divina, en los recursos de aquel que es soberano, de aquel que es rey de reyes, de aquel que es Señor de los señores, de aquel que es el supremo pastor de las ovejas, de aquel que es el sacerdote de los sacerdotes, es el sumo sacerdote, de aquel que es el buen pastor, de aquel que es la puerta, de aquel que es el agua de la vida, de aquel que es la luz del mundo, de aquel que te ama y se entregó por ti. Despierta tú que duermes. Alguns estavam aqui dormidos agora mesmo. Os olhos estavam cerrando e se despertaram. Já abriram os olhos. E eu recebo como uma señal del cielo que os olhos estão sendo abertos, que a fé está sendo ativada.
que as señales vitales se estão manifestando. Desperta tu que duermes. Eu queria falar-lhes sobre 3 advertências. Repita comigo, 3 advertências. 3 advertências do apóstolo Paulo à la igreja do Senhor. 3 advertências que destacamos nesse texto, que te vai ajudar a manter-te desperto. Mantente desperto. Essas advertências, algumas estão explícitas em el texto, les vamos ensinar. Outras estão implícitas em el tema. Vamos acompanhar e vamos crer a Deus, porque estamos em um tempo de reanimação espiritual. Tu vas a levantar-te de aqui hoje, bajo o poder do Espírito Santo, e vas a seguir adelante, cumprindo tu propósito nesta terra. Vou falar para esse lado aqui. Tu vas a levantar-te de aqui hoje, creyendo na palavra, creyendo na provisão divina, creyendo nas promessas de Deus para ti. Primeira advertência que o apóstolo Pablo hace: não te olvides, jamás te olvides de la gran obra que Cristo hizo por ti. Jamás te olvides de la gran obra que o Senhor Jesucristo hizo por ti. Miren el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2. Me ayudan, por favor. Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Assim que não te olvides de la gran obra que Cristo hizo por ti. Não te olvides. Não sei se me pode salir em pantalla esse ponto. Podemos? Não te olvides de la gran obra que Cristo hizo por ti em la cruz. Para que entendamos isso, é importante entender a quem o apóstolo Pablo estava falando. A quem o apóstolo Pablo estava falando? De acordo com o texto, está muito claro que ele estava falando em aquele momento a la igreja de Éfeso. Repitam comigo, la igreja de Éfeso. É importante que sepamos que passou em la igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito pagana, muito pervertida. Hacían coisas abomináveis ao Senhor. Então, o apóstolo Pablo, como apóstolo de los gentiles, chega a la ciudad de Éfeso em seu terceiro viaje misioneiro. Repita comigo, o terceiro viaje misioneiro. Ele tuvo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto viaje misioneiro dele já foi quando ele foi levado cautivo, preso para Roma, que foi também um viaje missioneiro. Pero aí ele está em el terceiro viaje missioneiro. Ele chega a Éfeso. E allí ele encontra um grupo de creyentes. E quando ele encontra esse grupo de creyentes, ele les pergunta:
saber del Espírito Santo? Fustes bautizados em el Espírito Santo? Conheceis al Espírito Santo? E eles disseram, não sabemos quem és. Nós fomos bautizados em el bautismo de Juan. Então, Pablo, o apóstolo, empieza a explicar-lhes quem era o Espírito Santo. E então, depois que les explica, ora por eles. E quando ora por eles, disse a palavra do Senhor, que o Espírito Santo vino sobre eles. Vino o poder de Deus sobre eles. E então, o apóstolo Pablo iba com o equipo misionero todos os dias à sinagoga para enseñar. Pero hubo resistência, hubo persecução. Era a sinagoga de los judíos. Então, ele sai de aí e vai para um lugar que se chamava Sala de Tirano, que era uma espécie de anfiteatro. Em la sinagoga, ele estuvo 3 meses. Repita comigo, 3 meses. Pero en la escuela de Tirano, en este anfiteatro, dice el texto que ele estuvo um período de 2 anos. Repita comigo, 2 anos. E disse que diariamente, repita comigo, diariamente, de uma maneira intensa, ele ensinava e adiestrava a estes discípulos, que é a missão que nós temos como igreja, não sencillamente chegar para ti aqui um domingo e falar-lhes do evangelho e não estar comprometido com que esse evangelho de poder entre em tu coração, tu seas adiestrado, transformado, posicionado e levantado para ser uma referência nesta geração. Por isso, temos uma escola bíblica de formação. De hecho, esta semana agora foi a última classe, que teve uma assistência de 84 pessoas. Adestrar, treinar, trabalhar o caráter, para que aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que vive junto, sem estar pactado ou casado, tome a decisão de comprometer-se e pactar. Aqueles que roubavam, deixam de roubar. Aqueles que mentiam, deixam de mentir. Que aconteça uma transformação. Repita comigo, transformação interior. A quem o apóstolo Pablo estava falando? A gente que experimentou uma transformação por causa do intenso trabalho do apóstolo. Pero que, de acordo com o texto que hemos leído, capítulo 5, que a pastora Denise leu, hemos visto que o apóstolo Pablo les está advertindo, porque parece, entre linhas, que eles se haviam olvidado da transformação que haviam recebido em el início. Además, se tu lees o capítulo 20 de Hechos, não hace falta abrir, tu vais a encontrar que depois deste discipulado, deste adiestramento, deste trabalhar o caráter, deste apresentar os princípios e os fundamentos da fé, disse a Bíblia que começou uma ola de avivamento espiritual ali em Éfeso. Disse que Deus, por manos de Pablo, ou Pablo por manos de Deus,
hacía milagros extraordinários. O texto diz que o inimigo foi avergonzado e que multitud de gente que praticava la magia, gente que praticava la brujeria, correu seus livros e puso em praça pública e los queimou, e declarando que em aquele momento Jesucristo era o Senhor de suas vidas e que les iba a governar. Por isso é importante que não nos olvidemos de la obra que o Senhor hizo. O sistema é muito sedutor, o inimigo é muito sagaz, e tu necessitas sempre ter em mente lo que o Senhor Jesucristo hizo por ti e hizo por tu família. Então, o apóstolo Paulo está falando a Éfeso, a igreja de Éfeso: não te olvides jamás de la gran obra que Cristo hizo por ti. E a palavra é para ti. Não te olvides. Diga aquele que está a tu lado: não te olvides. Não te olvides da obra que o Senhor hizo. Não te dejes enganar. Segundo lugar, a segunda advertência, encontramos em el capítulo 5, versículos 15 al 20, pero antes les presento la advertência: vivifica tu vida espiritual. Vivifica tu vida espiritual. Repita comigo: vou a vivificar minha vida espiritual. Diga aquele que está a tu lado: vivifica tu vida espiritual. Versículo 15 al 20, por favor. Assim que tenham cuidado de como vivem. Não vivam como los necios, sino como sábios. Saquem o maior proveito de cada oportunidade em estes dias malos. Não actuem sem pensar, mas bem procurem entender lo que o Senhor quer que hagam. Não se emborrachem com vinho, porque isso les arruinará a vida. Em cambio, sejam llenos del Espírito Santo, cantando salmos e himnos e canções espirituales entre ustedes e haciendo música al Senhor com el corazón. E den graça por todo a Deus, el Padre, em el nombre de nuestro Senhor Jesucristo. Aleluia! Vivifica tu vida espiritual. Busque a Deus. Busque su presencia. Humilha-te delante del Senhor. Confessa tus pecados. Creia a Deus. E vai venir uma intervenção divina sobre ti, sobre tu casa, sobre a vida de tus hijos. Vivifica. Não há como vivificar a vida espiritual sem uma intervenção do Espírito Santo. Por isso, dejen de tonterias. Serão llenos do Espírito Santo. Há situações, há desiertos, há provações que é impossível vencer se não há uma intervenção divina. E esse é o grande problema, porque a maioria dos creyentes estão tentando vencer batalhas em suas próprias forças, pero não é por força nem por violência, sino por el poder del Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus viene, dejamos de ser tímidos, dejamos de ser covardes espiritualmente, miedosos,
nos levantamos não em nossa força, não por causa de los recursos que nós podemos ter, não por causa de nossa posição social ou de nossa família, sino por el poder del Espírito Santo. Podemos vencer as batalhas, podemos ajudar a esta geração a volver-se para Deus. Vivifica a tua vida espiritual. Em primeiro lugar, porque se não vivificamos nossa vida espiritual, perdemos a sensibilidade espiritual. E se tu perdes a sensibilidade espiritual, perdes todo. Perde todos os recursos que Deus te dá. Há gente, incluso creyentes, que estão em um caminho de destruição, porque perderam a sensibilidade espiritual. E agora tudo é relativo. Agora pode ser todo. Agora nem sequer a consciência les pesa. Pero eu estou aqui nesta manhã para dizer-te: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Assim que tenham cuidado como vivem. Cuidado para não perder a sensibilidade espiritual. O versículo 3 disse que não haja nenhuma imoralidade sexual, impureza, nem avarícia entre ustedes. Tales pecados não têm lugar em el pueblo de Deus. Los cuentos obscenos, atentos, hein? Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes, dice la palabra de Dios. Y los que praticam e vivem esta realidade é porque perderam a sensibilidade espiritual. Por isso, nesta manhã, a palavra de Deus para ti: vivifica tu vida espiritual, a se volver aquela sensibilidade do Espírito Santo, aquela paixão, aquela búsqueda, aquele clamor, aquela humilhação, aquele quebrantamento. O sistema do mundo está governado por el engano. O versículo 6 disse: não se deixem enganar por los que tratam de justificar esses pecados, porque o enojo de Deus cairá sobre todos os que lo desobedecem. Não participem nas coisas que hace esta gente, pois antes ustedes estavam llenos de oscuridade, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivam como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y una persona de luz es una persona que cuida, siempre lo digo para los jóvenes, pero esto es para los adultos también. Cuida lo que ve, cuida lo que mira, cuida las películas que está viendo, cuida las series que está viendo, cuida la música que está escuchando. Dile al que está a tu lado: ¿qué música escuchas? ¿Escuchas música de bendición o escuchas música que solamente dice porquería? ¡No! Abre los ojos y atento, porque la música ministra al corazón. Así que ten mucho cuidado de lo que estás escuchando,
y lo que estás viendo. Hay cosas que no son para que tú las veas. Hay películas que parecen muy buenas, pero siempre están metiendo palabras feas, están metiendo frases inmorales. Eso no debe entrar en tu Sexo casa. libre. Así es, el sexo libre ahí en la pantalla no debe entrar en tu casa, ni siquiera cuando lo mencionan de una forma obscena. No debe entrar en tu hogar. Tu hogar debe ser un lugar santo. Tu hogar debe ser un lugar que glorifica al Señor. Que cuando una persona entre a tu casa, diga, wow, aquí hay un ambiente diferente. Aquí hay luz. Aquí hay paz. Y que las personas cuando estén contigo digan, wow, tú me transmites una paz. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Y para que estés lleno del Espíritu Santo de Dios, para que seas un agente de luz, tienes que cultivarlo, porque si no lo cultivas, no va a crecer. Si tú no alimentas al Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo no va a ocupar, porque el Espíritu Santo es un caballero. Él no entra a la fuerza, Él entra cuando tú le abres la puerta y cuando tú cultivas su presencia. Amén. Vivifica. Vivifica tu vida espiritual. El texto dice que Dios juzgará a los desobedientes. Versículos 10 al 14. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Não participem nas obras inúteis de la maldad e de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán quando a luz las ilumine, porque a luz hace todo visível. Por isso, desperta tu que duermes, levántate de los muertos e Cristo te dará luz. Cristo te dará luz. Vivifica tu vida espiritual e Cristo te dará luz. E tu sabrás discernir lo que agrada e lo que não agrada, lo que é pervertido e lo que é santo. Este recurso solo Deus te pode dar. E mais, aún as coisas secretas, Deus juzgará. Hebreus capítulo 4:13 disse: não há nada em toda a criação que esteja oculto a Deus. Tudo está desnudo e exposto ante seus olhos, e és a Ele a quem rendiremos conta. Então, em primeiro lugar, desperta tu que dormes. Não te olvides de la obra gloriosa que o Senhor hizo em tu vida, la transformação que tu recebiste. Vivifica, busca a Deus, vivifica tu vida espiritual. E por último, o Senhor vem pronto. Necessitas estar desperto. Diz aquele que está a tu lado: o Senhor vem pronto. Necessitas estar desperto. Necesitas estar despierto. Assim que vocês também devem estar alerta, porque não sabem o dia nem a hora de mi regresso, disse o Senhor. E eu queria terminar explicando para vocês algo muito importante. Esta palavra despierto, aqui nesse texto, é a mesma palavra em la parábola de las 10 vírgenes. E tem o mesmo significado. Não temos mais tempo de ler, pero o Senhor Jesucristo contou esta parábola dizendo que o reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaram suas lâmparas e saíram para encontrar-se com o novio, com seu novio. 5 de ellas eram nécias e 5 sábias. Las 5 que eram nécias não levaram suficiente aceite. Que não levaram? Suficiente aceite. Que representa o Espírito Santo. Pero las sábias sim, levaram suficiente aceite de oliva para suas lâmpadas. Pero las outras 5 foram tão sábias que levaram aceite extra. Repita comigo: aceite extra. Aceite extra. Como o novio se demorou, a todas les deu sueño e dormiram. A la medianoche se despertaram ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo.
La misma palavra desperta en el texto del apóstolo Pablo es la palabra desperta o despertaram aqui neste texto. Jesucristo vem pronto. Necessitas estar alerta. Necessitas estar despierto. Es tiempo de despertarte espiritualmente. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de arreglar las cuentas con Dios, porque Él viene pronto y todos estaremos delante de Él y tendremos que rendirle cuenta. Assim que esse é um momento para que tu evalues tu vida. Esta palavra é para aqueles que estão dormidos espiritualmente, adormecidos, sem sensibilidade. Queremos orar agora para que o Espírito poderoso, o Espírito Santo, venga sobre ti e te desperte, te levante. Eu não sei quantos podem entender isso. Há clamor em el cielo. Há clamor em la presença de Deus. Levántate, por favor.